Boa tarde, pessoal. Eu sou a Laura, monitora da cadeira do semestre de 2023/1. Eu estou aqui com a professora Ângela, da produção, que foi banca já na audiência pública. Estamos numa situação meio diferente. A gente vai fazer uma entrevista pós participar da banca da audiência pública. E a gente vai começar com a apresentação dela. Eu queria que tu pudesse dizer para nós o teu nome, a tua idade e o ano que se formou. Olá, pessoal, mas dizer idade é sacanagem, né? Brincadeirinha. Mas eu falo com o maior orgulho. Então, meu nome é Ângela de Moura Ferreira Danilevix. Eu me formei aqui na Engenharia Civil em 1989. Consegui a proeza de me formar em 4 anos e meio trabalhando. Nossa. Não sei se eu recomendo isso para vocês, tá? Aproveitem mais, hoje eu diria, aproveitem mais a universidade. E eu estou hoje com 57 anos. Perfeito. Certo, então, como tu tinha falado, se formou, a formação é em engenharia civil, mas hoje trabalha na engenharia da produção. Isso, eu estou lotada no departamento de engenharia de produção e as minhas disciplinas na graduação, elas têm a ver exatamente com a minha área de pesquisa, que ela é inovação. O central, meu mestrado foi qualidade em serviços e o meu doutorado foi em gestão da inovação. E essa gestão da inovação eu abordo em 3 dimensões que acabam refletindo também a minha sala de aula, tanto na graduação quanto na pós, que é a inovação em negócios, que seriam startups, a inovação sustentável e a inovação na educação. Então, quando eu consigo juntar as 3, né, nossa, é o paraíso. Então, é isso que eu tento fazer e isso que eu achei bárbaro nesta disciplina, que ela é uma disciplina literalmente numa lógica vivencial, né? Os alunos sentem ali o friozinho na barriga do que é defender um projeto real. Né? Então, é essa a lógica da inovação na educação. É pensar em estratégias, é pensar em metodologias, é pensar em maneiras diferentes de conseguir fazer uma sala de aula vivencial para os alunos, onde o aluno ele é o centro. O professor ele acaba sendo muito mais um mentor do que propriamente um transferidor de conhecimento. Tá? Então eu dou na graduação a disciplina de empreendedorismo e inovação. Tem uma disciplina transversal que, se vocês quiserem se matricular, ela se chama QI 99009, que qualquer aluno da URIX pode se matricular. E a minha outra, que é junto com a disciplina de empreendedorismo e inovação da engenharia de produção, e eu também dou a disciplina de gestão ambiental. Perfeito. Então, assim, o que te trouxe então para essa área, para esse campo de pesquisa? O que foi que te encantou, assim, por essa... O que acontece, assim, né, Laura? Eu não me imaginei professora. O destino me trouxe para esse caminho, tá? E imediatamente após a minha formatura, eu me formei, foi ano de greve, então a minha formatura foi em setembro. E em outubro eu recebo, olha que coisa antiga, hein, gurizada? Eu recebo um telegrama, e não é o Telegram, é um telegrama com 4 palavras: comparecer, URGS, assunto, contratação, porque a gente pagava por palavra, tá? Então eu digo assim, nossa, será que algum professor me indicou, né? E aí eu digo, tá, vou lá. E eis que eu tinha feito um concurso alguns anos atrás e eu estava sendo chamada para trabalhar na URIX. Eu digo, bom, então, por favor, me coloquem na engenharia civil, que é onde eu me formei, onde eu tenho conhecimento. E assim eu vim trabalhar na civil e fui me especializando, fui fazendo mestrado, aí depois veio a migração para engenharia de produção, aí acabei largando o mestrado da civil e fazendo mestrado na produção, e na sequência o doutorado, e isso me começou a despertar, desde o mestrado começou a despertar essa lógica de sala de aula. E eu digo assim, tá, mas eu sou engenheira, ninguém nunca me preparou para entrar numa sala de aula, para fazer uma sala de aula diferente. Então eu já tinha
esse quesinho, mesmo antes, né, de se falar tanto em práticas pedagógicas inovadoras, e eu fui procurar na educação. Eu me matriculei numa disciplina na educação que se chamava metodologia de ensino. E lá na disciplina, cada um tinha que apresentar uma aula que ministrava. E eu levei já uma dinâmica diferente que eu fazia quando eu dava as minhas aulas enquanto fazendo mestrado, né? E a professora gostou tanto que me convidou para dar aula com ela. Ai, que legal! Então eu fui lá para aprender e eu acabei disseminando o meu jeito, né, diferente de dar aula. Sim. E depois disso foi um constante, aí eu sempre procurando coisas diferentes, fazendo coisas diferentes. E hoje em dia eu crio estratégias pedagógicas totalmente inovadoras para a disciplina, construindo uma lógica de disciplina bem diferenciada. Que interessante. Que é super alinhada com o que o Daniel faz. Eu fiquei encantada, porque todas as coisas... Nossa, isso eu também faço. Nossa, isso eu também faço. Então, assim, eu gostei muito da experiência. Ai, que bom. Então, que deu para participar como banca, né? Podendo avaliar os alunos de um método de ensino parecido com o seu, só que aplicado em outra disciplina, né? Perfeito. Muito interessante. Bom, essa pergunta a gente sempre faz para todo mundo que é entrevistado, mas acho que no teu caso vai ficar super... Você vai encaixar muito, porque a gente queria saber, assim, o que foi... Como é que era a engenharia na época que tu te formou, né? Ou na época que era estudante. E também tentando fazer uma diferenciação para o que ela é agora, né? Então, imagina uma pessoa que se formou em engenharia civil e agora trabalha em uma área totalmente à parte, né? Como é que é, assim, essa diferença? Mas sabe que eu nunca larguei a civil. Eu acabo atuando no pós da civil, eu atuo no PPGCI, né, que é Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Construção e Infraestrutura. E lá também a minha área de pesquisa é inovação sustentável aplicada à construção civil. Então a gente tem trabalhos maravilhosos. Mas o que eu digo? Não era nada disso do que a gente vê hoje. Claro que a gente tem dois contextos completamente diferentes. Um quase sem tecnologia, o máximo da tecnologia, para vocês terem ideia, era aquele professor que conseguia dar aula com lâminas no retroprojetor. Vocês talvez nunca tenham nem visto. Vão lá para a internet procurar, vai pro Dr. Google lá perguntar o que é um retroprojetor. Então eram umas lâminas de acetato, né, que colocava ali em cima, que tinha o conteúdo, tá? E a partir daí ele poderia ensinar. Normalmente lâminas feitas à mão, gente, porque não tinha computador aí, tá? O Xerox era muito caro, então para fazer uma lâmina de livro, nossa, tu tinha que estar disposto, tinha que ser algo que tu fosse usar mesmo. Sim. Então pensa, não tinha computador, Xerox era caro, era o aluno sentado literalmente vendo o professor dando aula, escrevendo no quadro, colocando exercícios, e quando era uma aula mais teórica, o professor começava a escrever num canto da tela, do quadro, e ia dividir o quadro, né, até chegar no cantinho, né, começava lá no canto superior esquerdo, terminava lá no canto inferior direito, e a gente atrás copiando, né? Sim. A gente atrás copiando, tá? E aí parava, explicava, ia lá, apagava tudo e começava tudo de novo. E não tem que nem hoje em dia que tu tira foto com o celular ali pra conseguir copiar. Se não tinha computador, imagina celular, tá? Então é uma situação que talvez vocês não consigam nem imaginar, né? Então eu, por conta da minha idade, eu acompanhei muitas das tecnologias chegando, né? Quando eu era criança era TV preto e branco, aí depois na Copa de 70 meu pai comprou uma TV colorida, 70, bah, prof, tu é velha, né? Eu digo, pois é, sou, mas graças a Deus com cara de guriazinha. É, com certeza. Mas assim, ó, a gente era bem próximo dos professores, né? A quantidade de alunos foi sempre a mesma, tá? Entrava sempre 150 por ano, né? Uma concorrência bem maior do que a que tem hoje, né?
Mas a sala de aula era diferente, ela era muito mais um escopo acadêmico, sem nenhum, não digo nenhum, mas com pouco compromisso com o mercado, certo? De entender demandas do mercado e formar os alunos. Não, a gente tinha um plano de ensino que estava definido, tinha que cumprir aquilo ali. Até mesmo os exercícios não eram práticos. Imagina o Daniel dando uma aula ali para vocês definirem traçado, vocês definindo num traçado teórico. Sim. Né? É complicado. Então é a mesma coisa, quando o professor te ilustra é uma equação complicada, mas olha aqui, ó, essa equação permite tu calcular esse telhado dessa maneira. Então é diferente. Então houve uma evolução, tá? Em especial, uma revolução que eu diria, né, ali pelos anos 2000 e pouco, tá? Para uma sala de aula diferente. Ainda falta, a gente ainda tem muito chão para trilhar. Mas era uma época bem legal mesmo, né? E muito interessante, assim, dessa proximidade com os professores, que nem vocês conseguem ter com alguns hoje em dia. Sim, perfeito. Bom, que nem tu comentou, né? Se formou, já foi chamada pela URGS para trabalhar. Mas foi mera coincidência, né? Sim. Por isso que eu digo que o destino me jogou para cá. Sim. Mas a gente também queria saber, ter assim, curiosidades, assim, se já trabalhou em outros setores, se sim, quais áreas foram premiadas? Sim, eu era funcionária da prefeitura, tá? Eu comecei como estagiária e aí eles gostaram, eu trabalhava na Secretaria do Planejamento, então sempre relacionada, sim, essa né? parte. Exatamente, com a parte. Para vocês terem ideia, o meu TCC foi nas mudanças do plano diretor que tinha recém acontecido. Que legal. Né? Então esse foi o meu trabalho de conclusão de curso. E eu tenho algumas obrinhas, sim, por aí, umas ARTzinhas assinadas por Porto Alegre, né? Não mais do que Porto Alegre. Mas eu acabei pedindo demissão da prefeitura quando eu assumi na URGS. E eu também já fui, né, por um período, professora da PUC. Né? Mas aí da área de engenharia de produção. Tá. E a gente também queria saber um pouquinho da carga horária da profissão, né? Sempre a gente pergunta pro pessoal aí aqui do mercado, para mais assim, empresários da parte de infraestrutura, mas também acredito que ser professora deve exigir muito, ainda mais de uma sala de aula tão diferente, né? Sim, com certeza, Laura, porque assim, eu não consigo entrar numa aula do semestre seguinte sem rever toda a aula. Sem ver alguma mudança, ou seja, a lógica de melhoria contínua, ela tá muito presente, porque tu sempre assim, ó, a gente aprende muito também com a sala de aula, com os alunos, então a gente vê coisas que podem melhorar. Sim. Então tem que fazer sempre esse trabalho constante de atualização daquilo ali que a gente está fazendo. Mas o professor, ele é quase que um malabarista. Porque ele tem que equilibrar a sala de aula da graduação, a sala de aula da pós-graduação, as suas atividades administrativas, as suas atividades extensionistas, a sua pesquisa, os seus orientados de graduação, de mestrado e de pós. Tá? E botar tudo isso, tem gente que não entende por que eu trabalho tanto, tá? Só uma curiosidade, não recomendo pra ninguém, sabe que nem aqueles programas, não faça em casa. Eu tô dormindo em média 5 horas por noite, tá? E outra característica que eu também não recomendo, porque a gente tem que equilibrar, então da mesma maneira que tem uma carga horária pesada, né, profissional, a gente também precisa calibrar isso com a familiar, com a de lazer e com a esportiva, né? Perfeito. Eu tô capenga em algumas delas, mas fazemos o que podemos. A gente sempre, eu sempre digo, vai melhorar. Esse semestre vai ser diferente.
Sim, e como mulher também, imagino que tem toda a responsabilidade Isso de que ser eu mãe. nem, isso que eu nem comentei esse lado ainda. Eu tô me enxergando só como profissional. Aham, Mas eu ainda sou mãe, eu ainda sou gestora do lar, eu sou gestora da secretária do lar, eu tenho que ajudar com o cachorrinho da família, sim. né? E tem mais as compras, e tem as contas que tem que pagar, e tem o dinheiro da família para gerenciar, né? Acaba tendo que se desdobrar em várias... Sem Sim. dúvida, sem dúvida. Mas é bom, tá? É bom, Compensa. eu gosto. Eu posso dizer assim, ó, eu sou uma pessoa realizada sendo professora, tá? Não foi a minha primeira escolha. O meu sonho era trabalhar em canteiro de obra, tá? Mas eu era mulher. Quando eu me formei, voltando lá para outra pergunta, né? Formei eu e mais uma colega na turma. Então, só 2 mulheres. Meu pai engenheiro e meu irmão aluno de engenheiro. Meu pai engenheiro civil, mecânico e eletricista. E o meu irmão aluno de engenharia civil também na URGS. Meu pai tinha construtora, mas não permitia que eu atuasse no canteiro. Então, para vocês verem como era forte quando a gente fala hoje de igualdade de gêneros, a gente não quer vantagens, a gente só quer poder fazer o que a gente quer, né? Porque lugar de mulher é onde ela bem entender. Sim. Não tem essa. Claro, respeitando, né? Os homens são mais fortes, beleza. Não quero competir com força com o homem, mas eu quero poder fazer atividades que talvez não exijam de tanta força e que eu possa estar lá como mulher. E que tem toda a capacidade de fazer. Com certeza. Então, isso foi um lado meio frustrado meu, de eu não poder ser, mas o meu sonho inicial era canteiro de obra, botina, sabe? Barro, no sol ali. sol, capacete, né? Mas aí, como eu disse, o destino me trouxe para o lado da universidade, né? Me levou para caminhos que eu não pensava na época, não se falava tanto em fazer mestrado, em fazer doutorado, né? Ou seja, esse lifelong learning, né? Ninguém falava nisso na época. A gente queria se formar para ir trabalhar, né? A gente queria saber quem é que já tinha emprego e onde é que a gente ia trabalhar e tudo mais. Então eu acho que foi assim também uma independência para eu fazer a minha jornada em cima das minhas pernas. Então eu posso, por um lado, ter o orgulho, e mesmo os meus estágios sempre fui eu que consegui, não era porque meu pai era engenheiro. Sim, que ele... Isso. Então eu posso dizer que eu sou assim muito satisfeita, né, com essa jornada, com essa trajetória, porque eu tive acertos, eu tive erros, mas eu me considero muito realizada. Que bom, que ótimo, né? Que no final dá tudo certo, tudo pro melhor. Certo. Agora a gente queria saber uma história engraçada, assim, uma história interessante da tua jornada. Tenho uma hilária, porque vocês vão conhecer todos os espaços, mas eu fazia topografia no sábado de manhã, tá? E era ali no prédio Centenário, lá onde hoje são os auditórios Nascente e Poente. Tinham salas de aulas enormes, com mesas enormes de desenho, e era ali a aula de topografia. Quando nós tínhamos uma aula prática, a gente pegava os teodolitos, pegava todos os equipamentos, descia e ia ali pra frente, pra Praça Argentina, né? Só que vocês pensam que a Praça Argentina era bonitinha, quer dizer, ela não é tão bonitinha assim hoje, né? Mas pelo menos ela tá mais ajeitadinha, tem banquinho, tem escada, tem isso. Não, era muito mais só assim os relevinhos, né? E a gente usava mais ela por fora, não tinha tantos caminhos por dentro. Tinha um platôzinho ali no meio e era onde a gente fazia as nossas medições, né? Para aprender a mexer no teodolito. Sim. Pois, gente, teve um dia que era a minha vez, a gente ficava vários alunos ao redor de um teodolito, né? E aí tava na minha hora de fazer a leitura e daqui a pouco, o que houve? Quando eu vejo, gente, sem mentira nenhuma, tinha um ratão deste
deste tamanho vindo na minha direção. E eu dei um pulo para trás, só que eu dou um pulo bem na hora que o ratão tá passando por cima do meu pé, então eu ainda chuto o rato. Essa história eu não me esqueço nunca. Sei lá eu em que ano foi, 87, por aí, 88, eu acho que 87. Né? Não me esqueça, eu vejo a cena, eu me enxergo naquela, eu sei até que roupa eu tava, eu chutando, eu levantando aquele ratão desse tamanho. Ai, que horror! Sentindo ele totalmente. Totalmente, sabe? Ó, engenheiro raiz. E o Tedolito pelo menos ficou intacto. Ai, pelo menos isso então. Cada coisa que a gente passa, né? Com certeza. Mas que bom que a gente tem histórias pra contar, histórias engraçadas, né? Sim, que bom que dá pra rir de si mesmo nessas situações. Certo, valeu a pena a história. Sim. Bom, agora indo pra uma parte mais técnica, quais as habilidades que tu julga importante para um estudante desenvolver para ele se tornar um bom engenheiro? Olha, uma coisa que eu tenho sentido falta de ter mais presença na juventude hoje em dia, até por conta das questões sociais, né, da maneira como isso se construiu. Hoje em dia a gente trabalha muito no coletivo, no colaborativo, tá? Então assim, a gente compartilha muitas coisas. Entretanto, gente, nós precisamos desenvolver a nossa competência de liderança, tá? Então esta é uma questão chave que eu acho, porque no fundo o engenheiro tem conhecimento técnico, tem, sem sombra de dúvidas, independente da área que ele escolhe atuar. Mas o que ele vai ser ao longo de toda a sua vida profissional? Gestor de pessoas. Então, de nada adianta eu ter uma competência maravilhosa, técnica, se eu não consigo desenvolver soft skills para conseguir lidar com essas pessoas, lidar com situações adversas, né? Hoje em dia a gente diz que o mundo, ele é um mundo VUCA, porque ele é muito volátil, ele é muito, o U é de uncertainties, então incerto, ele é um mundo complexo e ele é um mundo ambíguo, certo? Então, se a gente não consegue se preparar para ter essa liderança, exercer essa liderança com respeito acima de tudo, tá? Para mim, eu tenho um lema de vida e eu tenho algumas palavras que me definem, né? Então assim, o meu lema de vida é: nada é por acaso. Esse é o meu lema de vida. E uma das palavras-chave, que dependendo do contexto que me pedirem para me definir, né, quando eu falo de profissionalmente, é a palavra respeito. Porque se eu tenho respeito, né, eu brinco assim que respeito deveria estar escrito aqui na nossa testa, porque ela vai chegar em primeiro lugar. Eu vou respeitar o próximo, eu vou respeitar meus pais, eu vou respeitar o ambiente onde eu trabalho, eu vou respeitar o meio ambiente, eu vou respeitar os idosos, eu vou respeitar tudo, né? Claro, não tô dizendo assim, vira um babaca, né, deixa que os outros tomem conta. Não é isso. A gente saber levar as situações de uma maneira adequada. Liderar é uma arte, porque liderar é diferente de chefiar. Sim. Nós não queremos ser chefes, nós queremos ser líderes. Líderes inspiram. Então, se eu pudesse dar um conselho para quem está me ouvindo, busque desenvolver a sua competência de liderança. Não existe uma só. Existe o líder motivacional, que é aquele quando a equipe está baixo astral, vai lá e põe gás. Existe o líder apaziguador, que quando
o clima tá tenso, tá pesado, ele vai ter aquela palavra certa para acalmar os ânimos. Descubra qual é a sua liderança e procura desenvolver. Ótimo conselho. Ótimo conselho. E já pegou a próxima pergunta, que seria um conselho, né, para os estudantes. Acho que eu já dei, né? Já vou considerar respondido. Certo. Agora, sim, a gente queria uma visão de quem está incluída na parte acadêmica, mas também garanto que a senhora também permeia pelo mercado de trabalho. Como que tu enxerga a engenharia no futuro? Olha, a engenharia, por mais que digam que o futuro, né, o robô, a inteligência artificial vai tomar conta, isso, aquilo, outro, mas eu diria que se o engenheiro desenvolver realmente essas competências softs que a inteligência artificial não domina, ele sempre vai ser necessário. Então, porque o cálculo vai sair lá do computador, o desenho vai sair do computador, né? Tu vai dizer, eu quero tantas dimensões, e aí vai sair lá o projeto, eu quero tantos BTUs, eu quero não sei o quê, e vai sair pronto. Mas quem é que vai comandar isso tudo para acontecer? Mesmo que sejam máquinas, futuramente, executando as tarefas, sempre vai ter que ter um engenheiro, né, criando. Então, eu enxergo, e principalmente, né, a gente tem que achar novas áreas que nós podemos atuar, certo? A gente tem que valorizar o passado, viver o presente, mas projetar o futuro. Eu não posso ficar esperando que o futuro chegue até mim. Eu tenho que me preparar para esse futuro. E esse líder que inspira os demais a seguir, ele normalmente também ele é um líder visionário. Ele consegue enxergar essas oportunidades que ninguém enxergou ainda na sua área de atuação. Perfeito. Sim, talvez então trabalhar em conjunto, né, com as máquinas, ao invés de contra elas ou algo assim. Exatamente, tá? Então a gente tem que conseguir conciliar, porque a gente não pode negar a tecnologia, né? Claro. Sim. A nossa inteligência se reflete em tecnologia, em criação tecnológica. Então, como é que a gente vai dizer, não vamos usar mais ar-condicionado? Não! A gente precisa de um ar-condicionado, a gente precisa de uma calefação. Vamos pensar em ar-condicionados mais econômicos, menos impactantes para o meio ambiente. Sim. E assim por diante. Quem é que vai fazer isso? O engenheiro. Claro, sempre ali. Perfeito. Bom, a gente também queria saber como que a senhora enxerga o projeto Ponto de Partida dentro e fora da graduação, os impactos que ele causa nos alunos, mas também quem está fora da graduação. Eu falei um pouco sobre isso no final da banca, né? Eu diria que é uma experiência única, tá? É uma experiência riquíssima e é uma experiência que talvez quem esteja vivendo ainda não consiga dimensionar a grandiosidade dela. Gente, participar dessa disciplina tá te habilitando para talvez tu trabalhares pro resto da tua vida nesta área. E além de mim, que sou engenheira civil, ao meu lado tem profissionais que vivem e ganham muito bem atuando exclusivamente nesta área. Então nós temos que enxergar as disciplinas não somente como mais uma para eu me formar. Ela é mais uma possibilidade profissional para mim. E essas que aliam mercado, vivencial, real, dentro de uma sala de aula, são maravilhosas. Sim, que bom. Também acho, faço das tuas palavras as minhas, concordo com tudo. Bom, a última pergunta que a gente geralmente faz nas entrevistas é o que tu espera dos alunos para audiência pública. Mas acho que vai ficar riquíssimo nessa entrevista perguntar o que tu achou
da audiência pública e do desempenho dos alunos nela? Olha, alguns alunos se prepararam muito bem. Tu sentia firmeza naquilo que eles estavam falando, eles realmente deitaram o cabelo ali, fazendo, analisando, buscando soluções diferenciadas. Imagina, o trecho era o mesmo e a riqueza de possíveis soluções apresentadas é incrível. Sim. Né? Então, o simples fato de eu ir lá na frente e apresentar a minha visão, mas enxergar do colega também para aquela mesma situação, isso aí já é, só por isso aí, já te traz uma outra competência que é dessa visão sistêmica. Eu preciso ter uma mente aberta para enxergar o todo e saber que nesse mundo VUCA, e por isso que a gente fala tanto de ambiguidade, não existem respostas únicas, não existem respostas totalmente certas e respostas totalmente erradas. Sempre vai ter um processo decisório, tá? E essa também é uma área que eu gosto muito de atuar, né? Nas minhas pesquisas é exatamente desenvolvendo ferramentas para processo decisório, tá? Então, eu acho que os alunos se dedicaram bastante. Aqui, não criticando, a gente sabe, é que nem eu digo sempre para os meus alunos, a gente sabe aquele aluno que é tímido e a gente sabe aquele aluno que não fez, né? Sim. Então, estes são assim, ó, água e vinho. Sim. Tá? Então, eu acho que a turma se preparou muito bem e as defesas foram maravilhosas. Que né? bom. Parabenizo mais uma vez o professor, parabenizo pelo apoio que ele tem, vocês, Laura, e os outros bolsistas são fundamentais para que esse projeto aconteça, tá? Então, assim, parabéns a todo este conjunto, né? Porque tem uma série de stakeholders ali envolvidos para que esta atividade, para que esse projeto aconteça com o brilho que ele acontece. Foi a minha primeira experiência e eu fiquei muito bem impressionada. Primeira de muitas, espero. Amém. Certo, então da minha parte era isso. Não sei se a professora quer adicionar alguma coisa. Não, só queria agradecer a honra, né, de ter sido convidada a poder participar com vocês. Sim, a gente que agradece a disponibilidade, a presença, né, de ter participado. Então, pessoal, é isso. Essa foi a entrevista com a professora Ângela. E boa sorte agora nos próximos passos do projeto, né, já que a audiência pública já passou. Tchau, tchau. Tchau, gente.